Fala pessoal, começando aí mais um vídeo da nossa série educacional, onde eu vou trazer para vocês um indicador e mostrar aí como é que a gente usa, né, utiliza esse indicador, uma das maneiras para se utilizar no dia a dia, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo, para o YouTube entender que é de boa qualidade e acabar entregando para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você aí tem dúvida de como é que funciona um indicador, como utilizar ele no seu dia a dia, algum padrão de candle, algum padrão gráfico, deixa aqui nos comentários. Eu vou trazendo aí os vídeos para a próxima semana, beleza? Então, dito isso, vamos aí para o gráfico, tá? O indicador de hoje é um indicador aí, já foi bastante pedido aqui, tanto na nossa sala fechada, quanto no meu Instagram, quanto nos primeiros vídeos aqui dessa série, me pediram sobre o indicador e que eu utilizo no meu dia a dia, inclusive, que é o OBV, tá? É o One Balance Volume, One Balance, né? O OBV, conhecido como OBV, tá? Só para explicar como é que funciona o cálculo dele antes da gente começar a explicação rápida, se o preço de fechamento do dia de hoje for maior que o preço de fechamento de ontem, então o OBV atual igual OBV anterior mais volume de hoje. No caso, ele é positivo. São Cs, tá? Se o preço de fechamento de hoje for menor que o preço de fechamento de ontem, então o OBV atual igual OBV anterior, no caso do dia anterior, menos volume de hoje. Significa em um OBV negativo. Já quando o OBV não se mexe, se o preço de fechamento de hoje for igual ao preço de fechamento de ontem. Então, o OBV atual é igual ao OBV anterior. Não teve soma nessa conta, tá? Ou seja, ele é um indicador aí que a gente utiliza para medir, para medir não, né? Ele praticamente em contexto dos mercados, ele acaba antecipando a movimentação, porque se trata de um indicador aí que é com base no fluxo de volume de negociação. Beleza? Então, assim, o que eu mais utilizo ele é para confirmar algum rompimento de topo, algum rompimento de fundo. Então, para quem gosta de operar para operar pivô, e lembrando, tá, que esses indicadores eles sempre funcionam, aumentam a probabilidade de dar certo, dependendo do contexto gráfico em geral. Então, de onde acontece esse rompimento, de em que cenário ele está acontecendo. Então, vale ressaltar bem e dar atenção para isso, que não é só colocar um indicador na tela e procurar se ele está rompendo junto ou antes e sair operando de qualquer jeito. Tá? Tudo aumenta e diminui a probabilidade de dar certo dependendo do contexto em que ele acontece. Mas, enfim, vamos aí para o ABV. Como o ABV você consegue pegar, antecipar movimentações de rompimento, tá? Ou seja, antes do ativo romper um topo ou romper um fundo no preço, em situações no indicador do OBV, ele já rompeu antes. Então você já liga o sinal de alerta e fala: opa, agora que o OBV já rompeu esse ponto que eu já estava acompanhando, tem a chance maior dele seguir a favor. Agora eu vou esperar um ponto de entrada de acordo com a minha estratégia, aí seja algum candle de força, algum recuo, alguma coisa, depende muito, isso é muito pessoal, mas o conceito ele já rompeu esse nível, então eu vou prestar atenção para me procurar agora um ponto de entrada com essa confirmação. Tá? Aqui eu separei esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui é de Vale, mas independente do qual do gráfico seja, por isso que eu já tirei a marca d'água. Reparem que nesse momento, ó, ele fez um movimento de alta aqui para trás e aqui ele corrigiu, certo? Até demarquei aqui, ó, aqui ele corrigiu. Reparem que no indicador, deixa eu só acertar aqui. No indicador, olha, na onde ele já rompeu o topo, ele rompeu aqui, ó. Nessa região ele já tinha deixado um fundo mais alto que o fundo anterior aqui no indicador e rompeu antes. Tá vendo? Reparem que esse topo aqui para trás, ele já foi feito o rompimento aqui, olha. Correto? Já rompeu aqui no indicador, ou seja, logo em seguida, a gente pode reparar que ele deu oportunidade, ele rompeu, você já ficou atento, né? Ou você consegue antecipar aqui, né? Porque já está a favor do movimento principal aqui, que é de alta, ele fez uma correção, o OBV rompeu o topo antes do preço, tem algum contexto gráfico aqui, né? Esse movimento aqui, ou o rompimento da máxima
com stop na mínima, mas isso aí, como eu disse, já vai muito de cada um. A intenção é o quê? Ele rompeu essa região de topo aqui, olha, bem antes, né? Ele rompeu aqui, ó, nessa região aqui, e aí depois aqui no preço ele rompeu, fez o pullback clássico e depois deu a sequência, né? Depois deu a sequência e o OBV confirmou novamente, ó, o grande movimento aí de alta. E se a gente reparar aqui nesse candle aqui do rompimento, olha, esse aqui, o OBV já tinha feito o rompimento aqui, ó. Ele já tinha confirmado. Então, desde aqui de trás, ele já veio demonstrando força, ou seja, que a maior expectativa, a probabilidade era que ele fizesse o rompimento desse topo e desse sequência no movimento. Tá? Esse foi um dos exemplos. Vou achar outro aqui em VEG3. Achar não, né? Que eu já achei. Vou só demonstrar aqui novamente. Ó. Esse exemplo aqui é em VEG3. Tá? Então, onde a gente teve aqui, olha, um movimento de alta e uma correção. Topo principal aqui nessa região. Ok? Reparem que aqui no OBV é a mesma situação. Topo nessa região de resistência aqui. Ai, deixa eu só acertar aqui. Né? Então a gente tinha resistência aqui no OBV também. Reparem que no momento em que ele rompe esse topo principal aqui no preço, é essa região aqui, né? Olha lá, confirmando o rompimento na hora do quando o preço fez o rompimento também, tá vendo? Opa, nessa região, ó. Então teve aqui o rompimento e aqui ele confirmou. Então você, né, entrando nesse trade aqui, a probabilidade dele seguir a favor do movimento de compra, ela aumenta, porque tem um indicador de volume, de fluxo de volume, que está confirmando aquele rompimento, ok? Então ele está confirmando a chance, não é que é a certeza que vai subir, mas a probabilidade da operação ir a favor, ela aumenta. E aí percebe que depois ele vai embora aqui e o OBV confirma também o movimento. Tá? Outro exemplo aqui agora de baixa. Né? Reparem, o ativo, olha, quando ele fez esse, reparem nessa barra. Tá nessa barra. Antes de fazer o rompimento, ó, aqui no indicador, ele já tinha perdido o fundo, ou seja, ele já tinha feito pivô de baixa no ABV. Ó. Tá vendo? Nessa região, ou seja, se você vai abrir uma operação de venda, o stop técnico estaria acima desse fundo e a chance do seu trade a favor, nesse caso aqui da venda, aumentaria a probabilidade, ok? Por quê? Ele perdeu o fundo aqui no preço e no ABV ele veio junto, tá vendo? Deixa eu dar um zoom, ó, o pivô de baixa aqui no indicador, ó. Topo, perdeu o fundo, pivô de baixa no indicador. E aqui o que ele fez? Perdeu o fundo e veio embora num grande movimento de baixa, que inclusive depois o OBV confirma esse movimento e vem junto aí com o preço, que também teria dado aí uma ótima operação na ponta vendedora. Deixa eu ver se... Aqui outro também, ainda agora na ponta compradora de novo. Tá? Reparem que aqui a gente teve um movimento de alta, correção. Topo principal é nessa região. Reparem que quando ele faz esse rompimento aqui nessa barra, ele já tinha feito o rompimento aqui no OBV bem antes, tá? Bem antes. Bem antes, ó. Deixa eu limpar o gráfico, vamos lá, de novo. Ó, nesse penúltimo candle antes do rompimento, o OBV já estava aqui em cima. O OBV já tinha rompido esse topo. Ó. Esse é o topo principal que tem aqui em cima. Esse é o topo. Então, reparem que quando ele rompeu aqui, olha a barra de força que fez no preço. Se a gente reparar aqui no indicador, quando ele fez o rompimento desse mesmo topo no preço, foi aqui para trás. Ó. Foi uns 2, 3 candles antes do rompimento. Tá, ó. No antepenúltimo aqui, ó, 2 candles para trás antes da barra de força, ele já tinha feito o rompimento. Tá vendo? Ou seja, aqui você teria mais uma oportunidade de procurar por um ponto de compra de acordo com o que você opera e a chance daquele trade seguir a favor aumentaria. Então é mais um exemplo. E para fechar, mais um exemplo de BR Malls aí que nem é negociada mais, tá? Mas é um exemplo aqui que eu gosto bastante,
que quando eu vi isso aqui, ela ainda estava em andamento. Tá? Reparem aqui nessa região do ativo, essa linha de suporte que o ativo tinha aqui, ok? No preço é um fundo, concorda? Opa! Essa região. Reparem que no OBV, quando ela foi perder o preço, quando ela perdeu o fundo no preço, foi nessa região aqui, olha, eu vou até circular. Foi nessa região. Só que reparem que no OBV, quando ela perdeu o mesmo fundo, já tinha sido aqui para trás, ó. Aqui ela já tinha feito o rompimento do fundo e aqui ela já tinha feito o rompimento do fundo, tá? Deixa eu só ajustar isso aqui. Aqui ela já tinha feito o rompimento do fundo e aí depois desencadeou um grande movimento de baixa. Então, nesse caso aqui, ele serviu como um antecedente de movimento. Logo, se eu estou aqui estudando e vejo uma questão dessa, eu vou ficar mais atento por pontos de venda e não de compra. Tá vendo? Quando ele rompeu aqui, ó, esse suporte no preço, ele já tinha perdido no OBV aqui atrás, olha. Né? Só para vocês verem a diferença, eu vou até traçar aqui de azul, quando ele já tinha perdido esse fundo. Ó. Foi nessa região, foi até mais para trás, ó. Nessa zona aqui do preço, ele já tinha perdido a zona de suporte no ABV, tá vendo que legal? Ó, nessa região, e depois no preço ele só veio perder aqui, olha, quando ele já estava aqui embaixo. Tá vendo? Então aqui nesse caso teria pegado uma baita de uma operação de venda, porque depois olha o que o papel fez. Ele perdeu o fundo aqui, ó, né, da perda do fundo dessa região aqui, até essa região, ó, seria 9%, até o fundo aqui 11,27%, então mais uma operação aí que a expectativa seria maior de seguir a favor do seu movimento, tá? Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo da nossa série educacional e antes de me despedir, vou deixar aqui um baita de um presente para vocês. Estamos com um cupom aí, o cupom é ANIVERCAP em todas as nossas assinaturas, com 50% off à vista no boleto e 40% off no cartão em até 12 vezes. Lembrando que o nosso site é o capitalismo.com.br. Selecionando o nosso plano, o cupom vai ser aplicado para vocês. E ressaltando que no nosso próprio site vocês conseguem ter acesso aí gratuitamente às performances de todas as nossas carteiras aqui da Capitalismo. De longo, desde lá do início, então tem todas as performances de fechamento de todos os anos aí para conferir. Beleza? Então, até mais, ótimos estudos.